E se o verdadeiro vilão de Estrada para a Perdição não for quem você pensa? O que se esconde por trás do silêncio de Michael Sullivan? E se o pai calado escondesse não só dor, mas culpa? Um silêncio pesado, construído com segredos que ele jamais teve coragem de revelar. Michael Sullivan, assassino profissional, pai de família, silencioso, calculista e aparentemente guiado por justiça. Mas e se a justiça fosse apenas um disfarce? Um último teatro para proteger uma verdade insuportável? E se tudo o que vimos fosse apenas uma encenação? Se cada palavra não dita, cada olhar distante, fosse parte de um plano final? Não para salvar, mas para desaparecer? Michael Sullivan sabia, desde o início. Sabia que não haveria final feliz, que não havia fuga. A jornada com o filho era só uma despedida lenta, vestida de redenção. Ele não estava tentando mudar o destino. Estava conduzindo seu filho até ele, preparando-o silenciosamente para o dia em que estaria sozinho. Cada passo era um adeus mascarado. A chuva constante, a névoa, a escuridão das estradas. Nada disso era coincidência. Era o reflexo do que se passava dentro dele. Um homem fragmentado, tentando conter o peso do que foi e do que não poderia mais ser. A verdadeira missão de Michael não era matar, era apagar. Apagar a própria imagem. Apagar os rastros que poderiam perseguir o filho. Apagar a memória de quem ele realmente foi. Ele sorria pouco, falava menos ainda. E nos momentos mais íntimos com o filho, havia sempre uma sombra, um medo, como se ele soubesse que estava prestes a desaparecer da vida do menino para sempre. E se o maior presente que ele achava que podia deixar fosse o esquecimento? Não amor, não proteção, mas o direito de não lembrar, de não carregar o fardo de um pai assassino. O diretor nos dá pistas, planos silenciosos, olhares que duram mais do que deveriam, a câmera parada. E quando a música some, é quando mais sentimos o peso da cena. O peso do que nunca é dito. Sullivan, nesse ponto de vista, não é o herói da história. É o sacrifício. Um pai que se destrói por dentro, dia após dia, para garantir que o filho siga sem ele. Sem a dor, sem o rastro. Mas será que é isso mesmo? E se essa ideia de sacrifício for só mais uma ilusão? E se, na verdade, ele estivesse tentando se redimir com um teatro que só ele sabia que era mentira? Porque, no fundo, Michael não era diferente dos homens que caçou. Só tinha mais consciência, mais vergonha, mais medo de deixar um legado podre. Connor, o traidor, talvez não seja o oposto. Talvez seja o reflexo. Um jovem moldado pela ausência, pela má formação, pelo pai ausente. Assim como Michael moldou o filho, à sua imagem. E o filho? O que ele viu? Um pai amoroso em fuga? Ou um estranho que lhe mostrou o inferno e depois o deixou só, na beira da estrada? A estrada para a perdição, afinal, pode não ser uma metáfora. Pode ser literal. Uma linha que liga o passado ao futuro. E Michael sabia que não podia atravessá-la com o filho. Tudo o que ele fez foi para preparar o filho para esquecer. Para não se tornar ele. Para não repetir o mesmo ciclo. Mas será que conseguiu? Ou será que o simples fato de levar o menino consigo já condenou os dois? Às vezes, a maior tragédia não é a morte. É o que ela deixa para trás. A dúvida, a ausência, a lembrança incompleta de um pai que talvez nunca tenha sido um herói. E no fim, talvez essa seja a grande pergunta do filme. Michael Sullivan foi vítima de um sistema cruel, ou o próprio arquiteto da sua ruína? O verdadeiro paraíso que ele queria alcançar nunca existiu. Era um sonho, um delírio, um lugar onde ninguém lembraria do que ele foi.
onde o menino poderia crescer livre de seu fantasma. Mas fantasmas não desaparecem. Eles só mudam de forma. E o maior medo de Michael era se tornar exatamente isso: um fantasma na memória do filho. Você ainda acha que ele queria salvá-lo? Ou será que ele só queria que o menino nunca soubesse quem ele realmente foi? Comente sua teoria. Vamos descobrir juntos.